16%. Pô, que esse 16% aqui? Não, é da nossa agência de viagem. Pô, mas nós temos uma agência de viagem? Porque no São Paulo, pô, eu tinha um funcionário que fazia logística. Não tinha uma agência de viagem. Até tinha uma agência, mas que não cobrava, ela cobrava da companhia, não do clube, pô. Ah, não, mas é que isso daqui, pô, já existe. É porque é ligado a um conselheiro, à empresa do conselheiro. Quando um abre o bico, já era, irmão. Caraca, no Vasco é foda. E aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Um forte abraço para vocês. Pedir para você deixar seu like, se inscrever aí no canal quem não é inscrito e, claro, compartilhar esse vídeo aí para mais e mais pessoas poder assistir. Bom, a gente não vai falar do assunto do Edmar nesse momento, vamos deixar para o Almoça Vasco. Então fica aqui o meu convite para vocês, Almoça Vasco, ao meio-dia, com a bancada lá repleta, para a gente debater sobre o assunto do Edmar, que é um assunto delicado e que tomara que tenha punição para quem está envolvido nisso daí. E também outros assuntos abordando o Vasco da Gama lá. Aguardo todos vocês às 12 horas no horário de Brasília, beleza? No vídeo aí, como vocês viram, vai ser bastante polêmico até, né? O pássaro pegou e abriu o bico aí e tá aí no que vai dar. Vai falar sobre o Carlos Leite, vai falar sobre a gestão passada, enfim, vai falar alguns bastidores do Vasco da Gama aí. Acompanhe aí o vídeo até o final e não esqueça aí de dar aquela moral no finalzinho pra gente. Fica com o vídeo aí. Um problema com isso. E tenho muita tranquilidade, porque a melhor fonte para isso seria o presidente do Vasco, Jorge Salgado. Né? Inclusive, meus dois melhores... As minhas duas melhores referências para perguntar de mim são os meus dois grandes chefes, Leco no São Paulo e Jorge Salgado, né? Que trabalharam comigo, que me deram a oportunidade, que estavam ali comigo todos os dias, assinando todo e qualquer papel que eu fazia. Então, eles são as duas melhores pessoas para se perguntar sobre mim. Mas, enfim, o Jorge Salgado assiste um Bola da Vez, meu. Isso ele me conta. Ninguém me conta. Ele assiste um Bola da Vez, gosta, não sei o quê. Lá na frente, ele é considerado para ser o presidente do Vasco, é eleito presidente do Vasco no dia 26 de dezembro, estava acabando meu contrato com o São Paulo, a gente estava no Rio para um jogo São Paulo e Fluminense, que a gente ganhou de 2-1 ali naquele momento que estava líder e etc. No intervalo, eu dentro do Maracanã, toca meu telefone 021. Eu, porra, não atendi. Segunda ligação, 021. Pô, deixa eu atender. No intervalo. Atendi era o Jorge Salgado. Pô, sou eleito presidente do Vasco, só que eu queria te conhecer. Ó, eu tô no Rio, mas eu tô indo embora com fretado depois do jogo. Não, tem como você ficar que eu quero te conhecer. E aí eu fiquei no Rio, o São Paulo voltou, eu fiquei no Rio e passei o domingo com o Jorge. Você nem conhecia ele? Não conhecia o Jorge. Tinha amigos em comum, pessoas em comum. Passei o domingo com o Jorge. Falo com o Jorge, converso com o Jorge, faço tudo. 2 dias depois, quando eu acerto com o Jorge, eu ligo para várias pessoas do circo, vários empresários, e ligo pro Carlos. Carlos, tô indo pro teu time, porque ele é vascaíno. Tô indo pro teu time. Pô, eu ouvi alguma coisa aqui, você tá vindo mesmo? Tô indo. Então não é ele que me leva. E mais do que isso, veja, eu contrato, acho que ali no Vasco, 12 jogadores ao longo do ano, nenhum dele. Nenhum. E ele mesmo me falava, cara, faz 3 anos ou 3 anos e meio que eu não boto o jogador no Vasco, porque eu não quero essa polêmica. Porra, eu não quero. Porque então, realmente assim, ele é muito alvo, né? Ele é muito alvo, muito alvo. E assim, eu participava de reuniões, às vezes, que tinha negócio financeiro, mas nunca do lado do Carlos, lógico, mas sempre do lado do Vasco. E o pessoal falava assim, tem X milhões aqui. Ou precisava de alguma coisa. Então, no Benítez. Lembra que quando eu chego no Vasco, e o Vasco está quase para cair já, o Benítez tinha ido embora, tinha feito despedida, não sei o quê. Eu chego, pego a situação na mão e falo, não, peraí, dá para trazer ele de volta. A janela fechou, o independente Porra, não sei o que, precisava acho que de $200 mil. Porra, $200 mil, meu Deus. Presidente, deixa que eu vou ligar pro Carlos Leite. O Carlos vai lá e bota. Para receber depois, nem sei se recebeu ou não. Então, por ele ter essa predisposição em colocar ali, as pessoas falam muito disso, mas eu tenho a consciência mais do que tranquila. Você perguntou da relação entre empresários. Eu costumo dizer que você tem que ser próximo de todos os empresários, mas não íntimo. O que é diferente. E o que é difícil. O que é difícil. Porque eles tentam ficar íntimos, óbvio. É difícil, porque é da tua função. Então, eu sou muito próximo, cara. Muito próximo de muitos empresários. Vamos jantar, vamos assistir jogo, vamos tomar um café, vamos conversar. Não tem problema nenhum. Agora, a intimidade é muito difícil. Não porque eu vou fazer alguma coisa. Eu sei que eu não vou. Mas isso pode ser mal interpretado. Não basta ser honesto, você tem que parecer ser.
Então tem muito disso. Agora do Carlos, cara, eu tenho a maior tranquilidade do mundo. A única coisa que existiu ali foi a venda do Thales Magno. Foi a única coisa onde existiu a mistura ali do trabalho do Carlos tá ali, mas já tinha tudo estabelecido. Eu não precisei negociar nada com o Carlos, eu negociei com o City e o Carlos tinha uma carta dada em 2018, se eu não me engano, que ele tinha a comissão dele, 10% de comissão, que é a prática do mercado. Ele recebeu aquilo, então não teve... e o Carlos ainda, Carlos, ajuda aqui, o Carlos abriu mão da parte dele pro Vasco receber primeiro, tal. Então, eu não posso falar. E do que eu conheço do Carlos, e conheço do Carlos, assim como conheço de outros empresários que eu falei, o que eu conheço da pessoa do Carlos, o que eu conheço dos filhos do Carlos, da esposa do Carlos, e de como ele construiu a vida dele, dos pais do Carlos, etc., de todas as histórias que eu escuto, eu não posso falar e não vou falar que o Carlos tem qualquer interesse escuso dentro do Vasco. Comigo eu tenho certeza que não teve, porque era que eu estava lá. E com os outros, se eu precisasse apostar, eu apostava que ele não teve, porque é uma pessoa que eu confio, que inspira confiança e que, enfim... tem todos os elementos, né? Eu já tinha feito negócios com ele no São Paulo. Anderson Martins, Everton, ele emprestou dinheiro, tal. Então já tinha tido outros episódios. Agora, chega lá, o clube, talvez se eu tivesse ido pro Flamengo, a história ia ser com outro. No Fluminense, com outro. Então eu não tenho é uma coisa que me incomoda zero, porque... E talvez agora, eu não sei, eu não acompanho, mas talvez agora... No Vasco é capaz de o que chegou ser a mesma história. Não agora com a 777, mas talvez com o... é a mesma coisa, foi indicado. É uma história que não acaba. Uma história que não acaba. Entendeu? E isso você fala de política. Você acha que tem muito a ver com política? Tem, lógico que tem. Você acha que quem cava isso, o pássaro é o garoto Carlos Leite, é a oposição querendo dominar o clube? Lógico que tem. Lógico que tem. Tinham pessoas, blogueiros, etc., lá que falavam toda vez isso. E pro Carlos, quando encontrava com o Carlos, era outra história. Entendeu? Então não tem... É uma coisa que, enfim, só enfraquece, só diminui o nosso próprio futebol, entendeu? Então, aquilo que eu falei no começo, o cara tá ali, o cara é ladrão. O cara senta naquela cabeça, o cara tá ganhando por fora, o cara tá fazendo não sei o quê. Então, eu uma vez no São Paulo, numa reunião de conselho, assim, meio que sugeriram alguma coisa disso. Eu falei, eu tenho todas as mensagens no meu celular, tudo, desde 2015. Tá aqui no meu celular, se alguém quiser ver, auditar, fica 10 dias com o meu celular, só me dá para eu conseguir falar com as pessoas. Mas se quiser auditar, tá aqui meus 2 aplicativos de banco, tá aqui. Não. É lógico que não tenho nada a esconder, entendeu? Agora, às vezes a gente paga um preço pelos maus profissionais também, pelos maus dirigentes, que a gente sabe que existe. O que mais te incomodou ali no Vasco? Porque o Vasco eu sei. Meu irmão, o Vasco, a política do Vasco é um absurdo. Sorte do Vasco que agora está sendo comprado. Mas SAF, às vezes pode dar errado. Não seria pior do que era o Vasco da Gama. O Vasco morto já votou dentro do Vasco. Eleição cancelada o tempo todo, eleição adiada. É um lado dizendo que tem que ser eleito, é o outro lado dizendo que tem que ser eleito. A política do Vasco destruiu um gigante por muito tempo. O que você viu ali dentro, Pássaro? Não precisa citar nome. Não, lógico. Que você fala, cara, isso aqui mostra o quão absurdo era, até porque você fez um dossiê. Sim. Né? Aquilo vazou, né? Não foi você que quis que vazasse. Não, claro Aquilo que não. Foi um dossiê que lógico, você... eu entreguei para as pessoas. Para quais pessoas? Para a nova diretoria? Mandei para quem estava, né? Mandei para o diretor financeiro, para o presidente, para o CEO, etc. Mandei para 3, 4 pessoas do meu e-mail, do Vasco. Enfim, a coisa vazou, né? Eu, inclusive, estava em Boston no dia que vazou, cara. Onde você apontava erros? Não, eu apontava Vasco, erros, não. Né? Apontava os que a gente fez. Como que a gente encontrou e o que a gente fez, né? Então era meio que um dossiê sobre o seu trabalho. Exato. O que eu tentei melhorar aqui? Concorda comigo que é o que todo mundo tem que fazer, pô. Porque, assim, infelizmente, os clubes, o cara trabalha lá um ano, pega o computador, vai embora, o cara levou o ano junto. Não, peraí, deixa aqui o que você fez. Eu costumo, com os treinadores que eu trabalho, cara, faz aí uma agenda, me entrega. Uma vez por mês, me entrega todos os treinos que você deu. Tudo que a gente fez. As decisões que você tomou, por quê? Porque a hora que chega um novo treinador, você falou aqui, o cara, nós precisamos treinar a posse de bola. Puta, meu, o outro estava treinando aqui, ó. De 30 treinos do mês passado, ele treinou 20. Talvez é o jeito, talvez é a forma, talvez é a estrutura. Mas, porra, é do clube, não é teu, cara. Não é teu. Então, o que eu fiz foi, tô saindo e tá aqui, como eu encontrei o que eu fiz, que eu fui escrevendo ao longo do ano, né? Aqui os processos todos desenhados, etc. Eu fico muito feliz com muita gente hoje no Vasco, até a gente que entrou agora, me ligar e dizer, pô, tava redondinho a hora que eu cheguei. Né, sabe? Eu até falei, né? Teve uma má interpretação do Mazuco, que para mim, que tá no Botafogo hoje, que para mim é um grande diretor, um grande executivo de futebol. Ele, porra, quando você... Eu falei, não, Mazuco. Porque eu sei também que ele fez muita coisa, cara. Ele fez muita coisa, mas tinha muita coisa que não deu tempo, ele não conseguiu, a política não deixou, não é culpa dele.
Eu fiz um monte de coisa e com certeza se alguém agora mandar como encontrou, tinha um monte de coisa. O Pássaro deixou isso, deixou aquilo, porque deixou mesmo, porque é difícil fazer. A grande diferença, respondendo a tua pergunta, entre Vasco e São Paulo da política, eu costumo dizer o seguinte, do São Paulo, ela está em volta. É uma panela de pressão, mas que os caras não conseguem muito entrar. Eles não, lógico que eles entram, mas eles não estão em cargos, eles não estão estruturados, eles não tomam decisão, pelo menos na minha época, né? Agora eu não sei como está, mas não tinha muito disso. Eles influenciam, contagiam, mas não tomam decisão. Exatamente. No Vasco, a hora que eu cheguei, um exemplo clássico. Primeira viagem que a gente foi fazer. Primeira. Sei lá, a viagem ficou R$200 mil para Goiânia, que a gente ia jogar contra o Atlético Goianiense. Aí eu ia assinar a nota de 200 mais 16%. Pô, que esse 16% aqui? Não, é da nossa agência de viagem. Pô, mas nós temos uma agência de viagem? Porque no São Paulo, pô, tinha um funcionário que fazia logística. Não tinha uma agência de viagem. Até tinha uma agência, mas que não cobrava, ela cobrava da companhia, não do clube, pô. Não, mas é que isso daqui, pô, já existe. É porque é ligado a um conselheiro, à empresa do conselheiro. E é o seguinte, o Vasco não tem dinheiro. Então nós não temos 200 mil para pagar a viagem. Então a empresa bota na frente o dinheiro, a gente viaja, porque a gente não tem dinheiro, e aí um dia a gente paga. Não, peraí, mas paga em quanto tempo? Não, o combinado é que fecha o mês a gente paga. Não, então nós estamos emprestando dinheiro a 16% ao mês. Eu pego com o banco. Porra, o banco é 16% ao ano. Não. Avisa que foi a última. Assim, eu sou assim. Avisa, não sei quem é o conselheiro, avisa que foi a última. Aí, em algum lado do conselho, das pessoas, já te fazem um X. Você já dia numa derrota, perseguido ali. Um dia numa derrota que a gente teve, veio o gerente de futebol e mostrou pra mim, assim, do Vasco. Pô, aqui, sabe aquele comentário no Instagram? Não sei como que é, acho que fica o mais curtido, fica em primeiro. Sei. Olha o mais curtido aqui. Era o dono da empresa. Porra, tem que sair esse passo. É lógico que tem que sair. Porra, tem que ficar. Entendeu? Então, isso, é essa a diferença no Vasco. O cara ali, o cara na comida, o cara na base, o cara não sei o quê. Então, como o Vasco era um clube sem dinheiro, as pessoas, não, deixa que eu empresto, deixa que eu faço o serviço, deixa que eu isso. Há uma módica taxa de, 16%, 20%, não sei o quê. Então, se confundia muito isso, né? O presidente do Vasco, estava pagando coisas de 20 anos atrás, gente que emprestou dinheiro. Porque poucos emprestavam. Até falou do Carlos Leite, né? Eu acho que o Carlos, por exemplo, do Benítez, ele emprestou $200 mil e pegou $200 mil. E ponto. Agora os outros não. $200 mil é com 5% ao ano. Aí vence um ano, pagou, não pagou. Pô, vamos negociar. O 200 já virou 250. Vamos negociar. Quanto você quer pagar em 30 vezes? Então vamos fazer 300 por 30. E aí não paga, e aí vira 400, vira 500. A hora que você vê é 1 milhão da dívida que começou em 200. Então, isso é uma coisa que eu vi no Vasco que está muito dentro. Tava, né? O conselheiro no Vasco, ele ganha dinheiro em cima do Vasco. Ele não todos, assim, entendeu? Não, eu acho que não é o conselheiro em si, tá? Não é o conselheiro que ganha dinheiro. Mas tem muitas coisas que estão ligadas. A empresa do filho, a empresa de não sei quem, a empresa de não sei quem, entendeu? Agora, tem muitos bons. Eu convivi com excelentes conselheiros, excelentes. Agora, tem muitos outros que não, cara. Muitos outros que estão ali por interesse, que estavam ali por interesse, que estavam querendo entrar no poder por interesse. Quantos? Daquela briga política? Porra, cara. As histórias você ouvia e fala, esse cara não pode entrar aqui de novo. E não sou eu que conto. São as pessoas que estão no Vasco há 20 anos, 25 anos, entendeu? Então eu fico triste, muito triste, porque é uma coisa que se aparelhou assim. Infelizmente. Uma das coisas que você botou nesse dossiê é que não tinha nem gelo, máquina de gelo no Vasco. Né? Isso beira o absurdo. Vocês tinham que comprar gelo para usar na fisioterapia. Era a máquina de... sim, mas era uma coisa... Tava quebrada, aí cada dia um pagava. Um dia era o médico, outro dia era o fisioterapeuta, porque chegava uma moto no CT e entregava saco de gelo. Todo dia, 1 hora antes do treino. E aí, hoje é minha vez. Aí o cara lá e pagava lá, sei lá, R$150 de gelo. Com 3 meses de salário atrasado. Falei, pera um pouquinho, meu. Não pode ser assim. Eu, quando saí do Vasco, né, e eu, assim, não tenho um A para falar do presidente, da diretoria, porque eu recebi tudo, ainda que com bastante atraso, mas recebi tudo e sabia, tá? Eu fui, até falei para minha mulher, pode ser que a gente more 1 ou 2 anos no Rio, eu não sei quanto salário eu vou receber, mas eu não vou dizer não pro Vasco da Gama. Não vou. Porque se há 10 anos ou se há 8 anos alguém falasse para mim, você vai trabalhar no Vasco de graça, eu ia falar, eu vou.
Eu vou, porra. O Vasco é um dos gigantes do futebol brasileiro. Se você falar da torcida do Vasco, o Vasco é uma torcida nacional. O Vasco é uma coisa colossal. Assim como o São Paulo. O pessoal falava essa semana, São Paulo vai ser eliminado para o Atlético Goianiense. Eu falei, tá bom, vai sim. Vai sim. O Vasco, o São Paulo não tem chance de ganhar de 2-0 do Morumbi do Atlético Goianiense. Pô, tá brincando. Que nem a vai perder. O São Paulo é gigante, cara. Tem que se respeitar isso. As pessoas não respeitam. Ah, não, é porque... Porra, considera, respeita a camisa do clube. E o Vasco é assim. Então, eu sabia disso, recebi, mas quando eu saio do Vasco, eu tenho 4 meses de salário atrasado e R$75 mil que eu emprestei pro Vasco. Eu. O Vasco não pagava o Inter, tinha uma dívida lá com o Sarrafiore. E um dia, porra, o Sarrafiore não recebia, estava operando o ligamento cruzado. Eu me senti numa culpa tão grande que eu peguei, olhei o contrato do Inter assim, vi o CNPJ, falei, pô, será que é o Pix do Inter esse CNPJ? Peguei, digitei, pum, Pix, pum, 75 mil. Que eu mandei. Mandei porque eu não tinha condição de pagar. Aí os caras do Inter me ligaram, né, o vice-presidente, o diretor de futebol. Pô, você tá maluco? Tem um Pix teu na conta do Inter. Eu falei, cara, desculpa, tava atrasado, o menino precisa receber. Um dia eu recebo disso, eu confio no presidente, eles vão pagar um dia. Mas era muito assim, cara. Era gelo, teve um jogo que... Até tá falando com uma pessoa do Vasco aí recentemente, né? Que, porra, agora melhoraram demais as coisas, né? E ele falou assim, pô, lembra que não tinha Coban, sabe aquela fita que o jogador usa? Que é a nova atadura, né? Aquela aderente no pé que o jogador usa pra fazer botinha. Não tinha, cara. Não tinha. Às vezes o cara... Teve um jogo, eu não lembro contra quem, cara. Foi já pro final, assim... Não tinha. Aí eu cheguei no vestiário, pô, não tem, tal. Falei, pô, e agora? Não, já tá mandando. Chegou de rap, cara. Chegou um motoqueiro com as Cobans pro jogo, 1 hora antes do jogo. Entendeu? Agora, é uma vergonha? É uma vergonha. Só que é um jeito também que os caras dão a vida ali. Funcionário. É assim, aqui é assim, vambora. E eu sabia que era assim, e fui para aprender, e fui para melhorar as coisas. Acho que muita coisa a gente conseguiu melhorar nesses processos, assim como talvez quem passou antes também, sempre... Cada um dava um passo ali dentro do Vasco, mas era uma coisa muito complicada, cara. Muito complicada. Então, às vezes você falava assim, puta, não é possível isso. Eu hoje vejo, né? Eu, graças a Deus, desde que eu tinha começado no futebol, eu não tinha parado ainda. Foram 12 anos direto. Eu saio de São Paulo dia 31, o contrato acaba, eu chego no Rio dia 1º. Eu tive o Réveillon no meio disso, sabe? Então, de fora, hoje, que você está de fora, eu consigo ver, e até tirei esse ano para isso, consigo ver, não, peraí, onde que eu errei aqui? Por que eu não vou fazer mais, cara? Puta, onde que tá? E muito do que eu vejo, no Vasco especificamente, é que eu gastei muita energia, muita paciência e muito tempo resolvendo aquilo que não ganha jogo. E aí te sobra menos tempo para falar com o jogador, para olhar o jogador que você vai contratar assim, mais 10 vezes ao invés de... Você olhou 10, mas você podia ter olhado 20. Para falar com o treinador, sabe? Para estar presente na CBF, na arbitragem, não sei o quê. Por quê? Porque você está sendo engolido. Meu dia começava assim, era 9 horas da manhã, ó, não tem gel da fisioterapia. Aí liga para um, liga para outro, liga... Pô, que não é uma função do diretor de futebol. Mas eu sabia que eu ia encontrar isso, não me arrependo 1 minuto de ter ido no Vasco, 1 segundo, mas é uma coisa que, cara, a hora que você vê assim, você fala, puta, cara, tá muito longe. Tá muito longe. E essa distância, cara, ela pesa na hora do jogo, na hora do campeonato, na hora do jogador. Ah, o jogador melhor, o jogador pior. Pô, o jogador melhor não vai para essa realidade, cara.